Agora, doutora Daniela, eu gostaria que você começasse falando pra gente, não é? Para esses dias de jogos, né? Sobretudo jogos do Brasil, nós, torcedores, gostamos de reunir família, grupos de amigos, enfim, pessoal do trabalho, para acompanhar o jogo, mas a gente gosta ali de repente, ter alguns petiscos, né, Frei? É ou não é? Exatamente, né? E aí, quais problemas nós podemos enfrentar ao deixar tanta coisa assim à disposição, Jéssica, eu posso pegar carona na tua pergunta? Pega carona, pega carona. Eu vou colocar uma situação para a doutora, assim, e é muito comum. Eu conheço, e a pessoa está assistindo, Eita. eu conheço, hoje ela é viúva, porque durante a Copa, Jéssica, olha só, durante a Copa, a família toda estava na sala assistindo o jogo, etc. Parece-me que era um jogo tenso, não sei se o Brasil estava perdendo ou ia ser desclassificado. E o marido, né, foi assistir no quarto, deitadinho na cama, aquela poltroninha na cama, estava lá certamente com uma cervejinha na mão, enfim... E, de repente, aquela ansiedade, aquela crise, aquela tensão toda. E aí, quando a família foi lá para ver, ele já estava sem vida na cama. Ou seja, doutora, o assunto hoje é sério para a senhora, viu? Fala sobre isso, essa ansiedade que, às vezes, assim, ultrapassa os limites, assim, até mesmo de um equilíbrio emocional, doutora. Da saúde, né? Então, a gente, assim, começar pela da Jéssica. Todo mundo gosta de reunir e beber alguma coisa e comer alguns petiscos. A gente não precisa ter o exagero nesses momentos, né? Principalmente se a pessoa que estiver ali, ela tiver alguma doença crônica. Então, ela é um diabético ou é um hipertenso, tem uma dislipidemia. Então, não é porque a gente está no meio da Copa, no meio de um jogo, que a gente vai exagerar. Então, essas pessoas, elas têm que continuar com os cuidados, né? E as pessoas que têm um risco maior para desenvolver alguma doença ou ter algum evento cardiovascular, que foi no caso desse conhecido do senhor, realmente aumenta esse risco, porque a tensão, né, daquele momento de jogo, de gol, se joga bem, se não joga, aumenta a pressão daquele indivíduo e ele pode realmente ter um infarto, ter um AVC, né? Não é algo que não aconteça, isso realmente acontece por conta do aumento do estresse e dessa ansiedade. Claro que a pessoa ela deve ter uma predisposição para aquilo, ou um risco aumentado, ou ela já tem uma doença crônica instalada, e aí ela pode realmente ter um infarto no meio de um jogo, porque ficou muito nervoso, muito ansioso, a pressão subiu demais e ela pode falecer. Isso pode acontecer realmente. Então a gente tem que ficar atento, né? Tanto o abuso das bebidas alcoólicas, que acontece muito nessas épocas do ano, né? Nessas festividades, a gente tentar regular ou controlar esse consumo de álcool, não ter um exagero. A gente pode utilizar outras bebidas não alcoólicas, né? Você tá lá assistindo um jogo e você vai tomar um suco de fruta, fazer um drink sem álcool, você pode colocar numa taça bonita, enfeitar aquela taça, e você vai estar também bebendo algo, mas sem o álcool presente, porque o álcool realmente ele é prejudicial, né? Ele é tóxico para o nosso organismo. Então, em excesso, isso pode trazer problemas. Ele potencializa essa ansiedade, né? Também. Ele age no nosso corpo, né? De uma maneira prejudicial, tanto que a gente tem recomendações de não consumir, né? Que hora que é o jogo, Jéssica? Que hora que é o 16 jogo? horas, 4 da tarde. Então é o seguinte, porque às vezes também a mídia, ela fica enchendo, ela fica bombardeando, ela fica criando, né? Alguns canais, alguns apresentadores ficam criando aquela expectativa e vai acelerando o organismo. Então, se o jogo é às 4 da tarde, liga a TV faltando 4 minutos, 3 minutos, você liga para você também ter esse controle, para não dizer que você já chega na hora do jogo e já chega ansioso, né, Jéssica? Tem que ter o autoconhecimento, Exato, acho que para tudo na vida, não é? Então, se você sabe que você passa mal em algumas situações da vida, então faça isso como o Frei está dizendo, não é? Nós prezamos sempre pela paz e assim deve acontecer. Aliás, o esporte é algo saudável. Até mesmo que a gente vai ter programação aqui na TV Aparecida, né? Isso eu ia dizer. Então, vai acompanhando a TV Aparecida, depois você assiste o jogo. Exato. E é claro, nós todos vamos torcer para o nosso Brasil. Agora, a condição emocional que dá esse gatilho para a alimentação,
ou ao contrário? Ou, de repente, se eu coloco ali várias coisas, a mesa é o que vai acionar a minha ansiedade durante o jogo? Então, são as duas coisas. A gente fala que o nosso cérebro e o nosso intestino, eles são ligados, né? A gente estuda o eixo intestino-cérebro. Então, os dois têm influência, né, um no outro. Então, se eu estou muito ansiosa, eu posso ter problemas intestinais, né? As pessoas que têm urgências para ir ao banheiro, pela questão da ansiedade, e ao contrário, se você tem uma pessoa que tem, por exemplo, uma microbiota ruim, o que é isso? São as bactérias que vivem no nosso intestino. Se essas bactérias estão em desequilíbrio, se a gente tem bactéria ruim numa maior quantidade do que as boas, né, gera um desequilíbrio dessa microbiota. E isso já foi verificado nos estudos que tem interferência na saúde mental. Então, na questão de ansiedade, de depressão. Então, são sistemas interligados e um age sobre o outro, né? Então, se você está muito ansioso, eu vou comer demais, eu vou exagerar, né? Ou se tem uma disponibilidade muito grande de alimentos e você começa a consumir aquilo excessivamente e vai ter uma alteração também nessa parte cerebral. Então, e isso lembrando acontece. que não é só na Copa, né? A gente tem outros esportes também, os esportes dos clubes, até brinquei com o Padre isso aqui, mas também os campeonatos, final de campeonato. Agora, uma dica talvez importante, doutora, é não assistir o jogo sozinho. Se você tem essa tendência de ser ansioso, aflito, nervoso com o resultado, não sai de acordo com o esperado, enfim, procure não assistir o jogo sozinho, né? Procure estar com a família, companhia, porque é a condição também de você ter alguém ali que dá um equilíbrio e aí, passando alguma situação, pode ser socorrido, né? Sozinho, nem pensar assistir o jogo, viu? Verdade. Agora, eu queria saber o seguinte... A nossa querida pipoca, ela pode fazer parte ali, não é, daquela mesa, pode. de repente, de alguns petiscos? Sim, tudo bem a pipoca? Tudo bem. A pipoca é um petisco muito saudável, né? Porque ela é o milho, de fácil acesso, que tem um preço, né, baixo. Cuidado com o sal e com açúcar, né? Só que tem que ser Verdade. a pipoca caseira. Não pode ser a pipoca industrializada do micro-ondas. Então, precisa fazer a pipoca na panela. Você pode até colocar temperos diferentes nessa pipoca. Você pode colocar cúrcuma, você pode colocar limão pepper. E você faz uma pipoca diferente. Tem as pipocas doces também. Você pode colocar um pouco de açúcar ou, às vezes, uma rapadura, um mel. Você vai melhorando a qualidade desse açúcar utilizado ali na pipoca. Mas tem que ter esse cuidado de ser caseira, né? E também cuidado com a quantidade. Uma coisa é a gente comer um pouquinho de pipoca, outra coisa é a gente comer uma bacia inteira de pipoca. Como o jogo, né? Geralmente os jogos, independente de qualquer situação, o jogo é 4 da tarde, termina às 6 horas, enfim, muita gente sai dali para o trabalho, sai dali para a faculdade, sai dali para outra ocasião ou para um compromisso. Então, cuidado se você tomou um pouquinho de álcool, ou cuidado também, porque você vai sair e pode ser que aquela pessoa tomou, ou exagerou um pouquinho, não exagerou um pouquinho, então cuidado no trânsito, né? Cuidado no trânsito, no caminhar na rua. Então, muito cuidado também. É a saúde fora de casa, né, Jéssica? É verdade, prezando pela vida de todas as outras pessoas. E quais seriam outras dicas para hoje à tarde nós, então, ali pararmos para torcer para o nosso Brasil? Tá. Eu acho que, assim, uma dica importante não vá de estômago vazio para esses momentos de comemoração, né? Às vezes você não se alimenta direito e aí chega num local, já começa a consumir um pouco de bebida alcoólica. O nosso organismo, ele metaboliza o álcool antes da gordura ou da proteína ou do carboidrato, porque a gente precisa eliminar ele com rapidez do nosso corpo. Então, o corpo, ele vai primeiro no álcool. Então, se você tá lá com o estômago vazio, não tem nada para digerir, você vai ter todo aquele álcool ali disponível no seu corpo. Então, não vá de estômago vazio. Então, o jogo é às 4, vale a pena fazer um almoço adequado, né? Por volta do meio-dia, 1h. Depois, antes do jogo, dá para comer uma fruta, umas castanhas, né?
preparar a pipoca para o meio ali do jogo. Então, eu acho que... E sempre intercalar. Ah, não, eu vou tomar uma cerveja ou alguma outra bebida, você intercala essa bebida alcoólica com uma bebida não alcoólica. Com água, uma água com gás e limão, uma água de coco, um suco de fruta, porque aí você não tem o excesso do álcool no organismo naquele momento. O brasileiro, nós somos muito exigentes, né? Nós temos, assim, viu a enquete antes, nós temos 5 títulos, enfim, a gente já entra em campo já querendo já a taça, o Hexa, né? Então a gente já entra, os jogadores, assim, são bons, ganham muito bem, estão lá para isso, né? Mas a gente tem que saber lidar também com os resultados, com as decepções. Grandes seleções já entraram em campo e já perderam, né? Então a gente cria aquela expectativa que o Brasil, pelo menos, vai fazer bonito. E se não fizer bonito, doutora? Vou descontar que na família, nos amigos, na alimentação? Acontece muito, né? Você tem uma frustração e para você ter uma recompensa boa, para ter um conforto, você acaba comendo muito ou bebendo muito. Então, isso é algo também que a gente deve evitar, né? Porque não vai resolver o problema. Exato. E, em alguns casos, pode até piorar a situação. Se a pessoa é uma pessoa que tem alguma doença, né? Ela vai lá, exagera, então ela pode ter uma piora, né, na saúde dela nesse momento. Então, tentar não compensar. A gente tem isso no nosso cérebro de você querer um alimento para te confortar, ou como, eu tô feliz, eu vou lá e vou comer alguma coisa. Ou se eu tô muito triste ou ansioso, eu vou comer alguma coisa. E quando a gente consegue controlar isso, né, a gente melhora a nossa alimentação e melhora a nossa saúde também. Verdade, relação emocional a gente tem, né, afetiva com a família. Exatamente. Família não, a alimentação, né, família é ótima.